Queridos irmãos, eu tenho uma palavra para ministrar hoje, que eu sei que talvez todos aqui já ouviram falar desse tema. Talvez não vai ser muito novidade para você não. Mas eu quero falar de Jacó nessa manhã. E eu sei que você já deve ter ouvido essa palavra uma vez ou duas. Você que vai trabalhar no encontro, você já ouviu 10 ou 100 vezes essa palavra no encontro. Mas a história de Jacó e de Esaú é tão rica que quando você aprofunda na meditação da história desses dois homens, você acaba subtraindo dali tesouros muito preciosos. E eu quero compartilhar algumas coisas que Deus tem falado comigo a respeito da história de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Quando nasceu Esaú, a palavra diz que Jacó veio em seguida, agarrado no calcanhar dele. E aí, esses dois homens de Deus, eles nasceram diante de uma promessa de Deus. A mãe de Jacó e Esaú não podia ter filho, Isaac orou, sua esposa engravidou, Rebeca engravidou, e nasceram gêmeos. Então eu quero contar essa história. Quero começar lendo aqui Gênesis 25, versículo 21. Olha o que diz aí. O tema da palavra é Jacó, de enganador a príncipe de Deus. Quem pode dizer amém? Gênesis 25, 21 até o 26. Vamos ler aqui a respeito do nascimento deles. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido e de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Demorou 20 anos para que Rebeca desse à luz. Porque a Bíblia diz que Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. 20 anos depois ela dá à luz. E o texto diz que 2 povos havia no ventre dela, e que o mais velho serviria ao mais novo. O mais novo seria poderoso. Então, o nascimento deles foi um nascimento que aconteceu depois de Isaac orar por sua esposa. Foi algo sobrenatural o que aconteceu. Mas esses 2 homens aqui, eles trilharam caminhos diferentes. Mas eles não trilharam um caminho diferente porque Deus determinou que um serviria o outro. Não é isso. Deus, na sua onipresença, conhecia tanto Esaú quanto Jacó. Na onipresença de Deus, porque Deus não vive na dimensão temporal como nós vivemos. Deus vive fora do tempo. Sabendo a resposta de cada um, houve uma escolha. Ainda que, preste atenção, Deus não vai determinar quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Amém? A salvação é para todo aquele que crê. Posso ouvir um amém? Mas Deus escolhe pessoas com propósitos específicos. E isso aconteceu. Isso acontece. Muitas vezes, quando a pessoa está no ventre da mãe, Deus fala, vem uma profecia. E Deus escolhe pessoas para propósitos específicos. Isso nós sabemos que Deus faz. Então, esses 2 homens de Deus, esses 2 homens nasceram por um milagre. Mas por que Jacó foi abençoado e Esaú foi reprovado? Aqui Gênesis 25, agora 27 a 34,
Gênesis 25, 27 a 34. Vamos ler os versículos seguintes. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. 28. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom significa vermelho, ok? Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Preste atenção. A diferença de Jacó para Esaú é o que cada um valorizava, ok? O texto aqui está dizendo que Esaú era o primogênito. E o primogênito naquela época, naquela cultura, e até hoje no Oriente Médio ainda é assim, o filho mais velho ele tem direito de herança 2 vezes mais do que seus irmãos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o irmão mais velho é a pessoa responsável pelo clã familiar quando o pai morre. Ele passa a ser o líder do clã. Mas no caso de Esaú e Jacó, havia algo espiritual em relação a eles. E o texto diz que Jacó estava de olho no direito de primogenitura, porque ele entendia o que estava por trás disso. O direito de primogenitura, no caso de Esaú e Jacó, não tem a ver somente com coisas terrenas, mas também com coisas celestiais. Amém? Não é só terreno. Não é só a promessa de ter o dobro da herança. Não é só a promessa de ser o líder do clã depois. Mas é a promessa de herdar as promessas de Deus que tinha sido feita a Abraão e a Isaac, seu avô e seu pai. Então, o texto deixa claro aqui uma coisa. A palavra diz que Esaú chegou do campo depois de uma caçada e estava com muita fome. Mas Jacó tinha feito o cozinhado de lentilhas. E era vermelha. E aí, Esaú falou: me dá dessa comida. Ele falou: eu te dou, mas você vai ter que me vender o seu direito de primogenitura. E ele falou: para que serve o direito de primogenitura? Se eu estou morrendo de fome, para que vai me servir isso? E a palavra diz que ele desprezou. Ele desprezou o direito de primogenitura. A diferença de Jacó, porque Jacó foi abençoado e Esaú não, é porque Jacó entendia o poder que estava por trás desse princípio espiritual. Sabe de uma coisa? Às vezes nós somos tão imediatistas, tomamos decisões só pensando no aqui e agora. A única coisa que as pessoas às vezes se importam é de matar a fome ali, é de suprir aquela necessidade, mas ela não coloca os olhos lá na frente. Nós precisamos olhar lá na frente. Posso ouvir um amém? E essa foi a diferença desses dois homens. Esaú era alguém que, além de desprezar, de diminuir o valor da bênção de Deus, porque foi isso que ele fez. Para que me serve isso? Ele trocou o seu direito de primogenitura. Hoje, Deus poderia ser chamado de o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas não é assim que Deus é chamado. Ele é chamado de o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque um homem desprezou, diminuiu o valor da bênção. Ele foi imediatista. Ele queria só o aqui e agora. Irmãos, tem pessoas que elas se casam com o primeiro que aparece. Está desesperado. Às vezes por causa de uma obstinação, acaba fazendo negócios errados. Imediatista. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós somos espirituais. A resposta tem que vir do céu. Nós precisamos orar e perguntar a Deus: Senhor, o que eu devo fazer em relação a isso?
Não é só olhar o natural, não é só olhar o aqui e agora. Não, eu preciso ir agora, eu tenho que ter agora. Cuidado, isso é perigoso. Esse foi o problema de Esaú. Esaú era alguém imediatista. Então, não sai por aí casando com o primeiro que aparece, não, com a primeira, não. Cuidado, vai orar, vai buscar em Deus. Sabe qual que é o outro problema aqui? Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, fala que Esaú, ele transformou aquilo que era espiritual em algo profano. Hebreus capítulo 12, versículo 16, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Volta por 16. Aqui está falando que que Esaú foi impuro e profano. O que é isso? Quando ele vende o seu direito de primogenitura para o seu irmão, algo acontece ali, algo espiritual acontece, porque ele rejeitou o direito de primogenitura, mas mais do que isso, ele profanou uma bênção espiritual. O que é isso? É tornar comum aquilo que é espiritual. Tem pessoas que elas profanam o culto, porque para elas assim, o dia que der eu vou no culto, isso é profanar o culto, porque você está tornando comum uma reunião como essa, uma reunião que é espiritual, onde nós somos edificados. Eu sei que as pessoas faltam porque viajam, às vezes enfermidade, às vezes trabalho, tem vários motivos legítimos, né, para faltar o culto, mas quando você assim, não, se der eu vou, você está profanando também, você está tornando comum aquilo que é espiritual, porque pode ser que naquele dia que você não veio, Deus queria falar com você a respeito de algo. Então não torne comum aquilo que é espiritual. Não vai profanar aquilo que é espiritual. Mas Esaú foi rejeitado, porque ele profanou, ele tornou comum aquilo que é espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. E eu sei que eu estou advogando em causa própria aqui, mas não é por isso. Quando pessoas falam assim, olha, não vou obedecer o pastor Rubens não, porque ele é um comedor de arroz e feijão assim como eu. Isso é perigoso, porque você está profanando, você está tornando comum aquilo que é espiritual. Ainda que eu seja um comedor de arroz e feijão, como você, Deus me colocou nessa posição. Amém? Deus me estabeleceu como autoridade nesse lugar. Então, aquilo que eu falo tem que ter poder na sua vida. Eu sou o pastor dessa igreja aqui. Mas muitos, para não obedecer, falam, não, ele erra assim como eu erro. É verdade. Mas Deus me colocou nessa posição. Mas as pessoas insistem em transformar aquilo que é espiritual em comum. E foi por isso que Esaú foi rejeitado. Na verdade, ele não se importava. Quando você olha a trajetória de Esaú, não tem como eu entrar em todos os textos, mas quando você olha a trajetória de Esaú, você vê que ele casava com mulheres fora da sua tribo. Isso trazia amargura para sua mãe e para o seu pai. Casava com as cananeias. Então ele não se preocupava com os princípios espirituais. Mas você e eu devemos nos preocupar com isso. Então Esaú, ele trocou os benefícios permanentes espirituais da primogenitura por um prazer imediato. Cuidado com isso. Não se deixe enganar. Não mostre desprezo pela bênção de Deus. Eu posso ouvir um amém? Então, segundo ponto, segundo motivo da bênção de Jacó, o primeiro motivo da bênção de Jacó é que ele valorizou a bênção de Deus. Segundo motivo da bênção de Jacó foi Jacó ter feito o caminho de volta. Deus apareceu para Jacó em Harã, o lugar onde ele morava, porque o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Jacó foi abençoar Esaú, já estava velho, e ele queria abençoar Esaú porque Esaú era o mais velho.
mas aí ele foi enganado por Jacó. Jacó se fez passar por Esaú, e quando Isaac falou para ele, quem é você? Ele falou, eu sou Esaú, e era Jacó. Ele falou, olha, você fala como Jacó. Tocou nele, a mãe tinha feito lá uma maracutaia, para que a bênção, porque ela gostava mais do Jacó, enquanto que o seu pai Isaac gostava mais de Esaú, mas a mãe foi lá e falou assim, vai lá e se passa pelo seu irmão para você ser abençoado. E foi isso que aconteceu. Ele foi lá, Jacó liberou uma bênção sobre ele, e quando Esaú chegou, falou, Senhor, me abençoe, porque Esaú tinha saído para caçar e fazer uma comida para o seu pai. E aí quando Esaú chegou e falou, me abençoa meu pai. Ele falou, eu já te abençoei. Ele falou, não, o senhor não me abençoou. Então eu já abençoei Jacó. Agora não tem bênção para você não. Ele falou assim, não, mas me abençoa com alguma coisa. Ele falou, não tem jeito. Eu já abençoei seu irmão. Você vê que houve uma trapaça. E você pode pensar, mas Deus respaldou a trapaça. Deus não respalda a trapaça nenhuma. Consequências graves na vida de Jacó. Eu vou falar disso também. Mas o fato é que ele enganou seu irmão e por isso ele fugiu. A mãe falou, olha, vai embora porque seu irmão vai te matar. E aí ele vai embora com a roupa do corpo, irmão. E vai lá para Arã, lá para os parentes da mãe dele, para se casar com alguém de lá. Talvez 600 quilômetros de distância, 800, não sei, era longe. E aí então, ele fica ali por 20 anos, a Bíblia diz. Nesses 20 anos ele se casa com Lia, se casa com Raquel, depois tem 12 filhos, mas Deus aparece para ele em Arã. Gênesis capítulo 31, verso 13, diz assim, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Você vê que ele saiu de Arã, depois ele foi fazendo o caminho de volta, Manaim, Padã Arã, depois o Val de Jaboque, Peniel, ele foi fazendo todo o caminho de volta, e ele chegou depois, no final, em Betel. Quando você tem uma situação para resolver, você precisa fazer o caminho de volta. Havia uma pendência na vida de Jacó. Você pode pensar assim, nossa, Deus abençoou tanto Jacó. De fato, Jacó teve uma família muito grande. E foi abençoado financeiramente também. Mas ele tinha uma demanda para resolver. Se você tem uma demanda para resolver, é melhor você resolver. Porque talvez em algumas áreas da sua vida você vai ficar travado. Por causa daquela demanda, uma situação para resolver com alguém. 20 anos. Ele pensando o seguinte, eu trapaceei, eu enganei meu irmão. E sabe o que a Bíblia diz? A consequência na vida de Jacó foi que a Bíblia diz, ele enganou seu irmão uma vez. Mas a consequência na vida dele foi tão grande, porque a palavra diz que o sogro dele enganou ele 7 vezes. 7 vezes o sogro dele, Labão, mudou o salário dele, prometia uma coisa e fazia outra, prometia uma coisa e fazia outra. Depois ele foi tratado, depois de um certo tempo, de forma muito hostil, tanto por Labão quanto pelos seus cunhados, porque a palavra diz que Jacó foi abençoado por Deus e abençoou Labão. Labão enriqueceu por causa de Jacó, só que ele roubava Jacó. Ele estava roubando Jacó. Mas a Bíblia diz que Jacó também ficou próspero. Por causa dessa prosperidade, seus cunhados se levantaram contra ele. E aí Deus vem e fala, volta, faz o caminho de volta. Eu sou o Deus que apareceu para você em Betel, no dia que você erigiu uma coluna lá. Volta. Meu irmão, pode ter passado 10 anos, pode ter passado 20. Se você tem uma demanda para resolver, meu irmão, vai lá e resolve. Ah não, mas a pessoa não merece. Resolve. Porque senão você vai ficar com aquilo. Sabe de uma coisa? Deus poderia ter livrado Jacó de Esaú. Deus poderia ter matado Esaú. Deus poderia ter desviado o caminho de Esaú. Mas Deus não fez nada disso.
Porque existia uma situação para Jacó resolver. Ele tinha que ser homem para ir lá e resolver aquela situação. Ele tinha trapaceado, ele estava errado. Agora ele tinha que resolver. Isso é fazer o caminho de volta. Deus não quis matar Esaú, Deus não quis desviar o caminho de Esaú. Não, aquele encontro era necessário. Jacó encontrar com Esaú era necessário. Jacó também foi abençoado, porque reconheceu que era indigno de tal coisa. Jacó reconheceu que era indigno. Ele se esvaziou de si mesmo. Gênesis capítulo 32, versículo 9. Gênesis 32, 9 e 10, diz assim: e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Olha a oração dele. Porque aqui era o seguinte, ele era o filho de Isaque. A promessa tinha sido feita ao avô dele, Abraão. O pai herdou a promessa, mas agora ele ora ao Deus de Abraão e Isaque. Por quê? Porque Jacó realmente não conhecia a Deus completamente. Ele não tinha uma aliança com Deus. E aqui ele ora, ó Senhor de meu pai Abraão e Isaque. É assim que ele ora, né? Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Aí olha o que ele diz aqui: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Graças a Deus pela graça de Deus, né? A graça de Deus foi estendida sobre Jacó. E mesmo ele tendo enganado, tendo sofrido, Deus mesmo assim o abençoou. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Jacó com um problema sério de identidade. Porque até ali ele era o genro de Labão. Até ali ele era o Jacó. A palavra Jacó significa suplantador. Aquele que toma o lugar de algo ou de alguém. É alguém não muito confiável. Essa palavra ela tem uma conotação muito negativa, porque ela remete a engano. E era isso que ele era. Porque desde o ventre ele já queria o lugar do irmão. No ventre ele já guerreava pelo primeiro lugar. Sabe de uma coisa? Jacó teve um histórico de trapaças. Mas lá no vale de Jaboque, no lugar onde ele estava, ele ficou completamente sozinho. Há um momento da nossa vida que nós temos que esvaziar de nós mesmos, da nossa justiça própria, e olharmos para a palavra, olharmos para aquilo que Deus está fazendo. Posso ouvir um amém aqui, meus irmãos? Então você precisa se esvaziar de você mesmo. Se você quiser que Deus mude a sua vida, a sua condição, a sua identidade, é necessário você se esvaziar de si mesmo. O texto aqui está dizendo que ele falou: Senhor, eu não sou digno. Eu sou uma pessoa indigna de tantas bênçãos que o Senhor nos deu. Da mesma forma nós, amém, meus irmãos? Nós também somos indignos das muitas bênçãos de Deus. Mas foi no Val de Jaboque que Jacó teve que encarar e vencer os seus medos. Se você é alguém que está dominado por um medo, você vai ter que encará-lo em algum momento. Você vai ter que se levantar contra isso. E o medo dele era de morrer. O medo dele era de ser rejeitado pelo seu irmão. Jacó também perseverou lutando com Deus, até que fosse abençoado. Esse foi um outro motivo de Deus tê-lo abençoado. Gênesis 32, 24 e 25 agora. Vamos ler o 24 de novo. Gênesis 32, 23. Vamos ler o 23. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. 26.
Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, senão me abençoares. Esse aqui é um ponto muito importante, perseverança. O quanto você está disposto a lutar por aquilo que você realmente quer? Essa é a pergunta aqui. A Bíblia diz que quando ele chega no Val de Jaboque, irmãos, o Val de Jaboque é um lugar que eu acho que assim, nós estivemos nesse lugar, e eu acho que a noite ali é muito escuro, porque é um vale. Você entra num vale, é um riacho, né? Ele deságua, esse rio deságua no Jordão, mas ele é um vale tão grande, com uma montanha, assim, bem no pé do rio. E quando você chega ali, eu fiquei imaginando aquele lugar à noite, como estava escuro. A Bíblia diz que ele fez passar sua família, ele fez passar os seus animais, ele fez passar os seus servos, ele fez passar todos os seus bens e ficou só. Sabe de uma coisa? Há momentos na nossa vida que é entre nós e Deus. Ninguém mais pode entrar nessa equação. É entre você e Deus. Há demandas que têm que ser resolvidas entre você e Deus. Você e Deus. Ele fez passar tudo. Passa. Ele não se apoiou na sabedoria humana dele, ele não se apoiou na grande quantidade de riquezas que ele tinha, nem nos seus servos, nem nos seus filhos, nem nas suas esposas. Simplesmente ele estava ali diante de Deus e ele lutou com Deus. O quanto você está determinado a mudar vai determinar se você vai vencer essa luta ou não. Sabe de uma coisa? O que determina se você vence a luta ou não é o quanto você quer. E o texto diz, aqui no verso 26, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Mas o texto aqui, o que está dizendo aqui ele falou, Deus falou com ele: deixa-me ir. Eu sei que tem hora que está escrito anjo na Bíblia, tem hora que está escrito homem, mas aqui quem lutou com ele foi Deus, tá? Tem um texto que eu vou ler depois aqui que fala que é Deus. Então, é muito provável que foi Jesus que esteve ali. Provável, porque é uma teofania. É um homem, é um Deus em forma de homem. Então, Deus em forma de homem veio para salvar Jacó. Amém? Deus em forma de homem veio para salvar Rubens. Muitos anos depois, Deus veio em forma de homem e salvou Rubens. Deus veio em forma de homem para salvar Jacó. Mas antes eles lutaram. E o anjo falou: me deixa aí. Deus falou: me deixa aí. E ele falou: não vou te deixar. Não vou te deixar porque você não precisa de mudança. Eu preciso. Eu não te deixo porque o Senhor não precisa mudar, mas eu preciso. É por isso que eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Agora, meu irmão, quem pode vencer uma luta com Deus? Na verdade, ninguém pode vencer uma luta contra Deus. Porque quem tiver contra Deus é alguém rebelde. Ele vai perder. Mas lutar com Deus, às vezes é necessário. Há momentos que você vai orar. E há momentos que você vai clamar ali. Você vai lutar com Deus. Você vai querer saber por quê. Isso faz parte. Nós precisamos lutar com Deus em oração. Não é lutar contra Deus, não. Porque ninguém jamais venceu a Deus. É lutar com Deus. Lutar com Deus é diferente de lutar contra Deus. E a palavra diz que ele prevaleceu. Como pode Jacó prevalecer contra o próprio Deus? Jacó falou: eu preciso. Aqui em Oséias capítulo 12, versículo 3 e 4. Olha só o que está escrito aqui. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com Deus. Lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê, misericórdia. Em Betel, achou a Deus e ali falou Deus conosco. Mas lutar com Deus nada mais é do que lutar pela nossa transformação pessoal, pela transformação do nosso caráter, por uma nova identidade. É lutar por uma
condição diferente. É por isso que nós lutamos com Deus. Então, talvez você está lutando no seu casamento contra o seu cônjuge. Você está lutando lá no seu emprego contra o seu chefe. Você está lutando aqui na igreja contra mim, contra o seu líder. Mas a luta não é com terceiro, a luta é com Deus. Você tem que lutar com Deus, é você e Deus. O problema de Jacó não era Esaú, o problema de Jacó era ele mesmo. Ele era o problema, mas é fácil para nós transferirmos o problema quando nós temos um. E aí você culpa seu chefe, você culpa o seu pai, você culpa o pastor, você culpa o seu líder, mas não. A luta de Jacó não era contra Esaú, a luta de Jacó era contra Deus, era com Deus, era contra ele próprio, porque ele precisava dessa mudança de caráter, ele precisava dessa mudança de identidade. Até ali um enganador, um mentiroso, um trapaceiro, que trapaceou, que enganou o pai e recebeu a bênção no lugar do pai. Ah, pastor, mas Deus respaldou tudo. Meu irmão, Deus não respaldou os erros de Jacó. Ele sofreu, mas teve uma coisa que ele tinha, que Deus considerou. Ele não desprezava a bênção de Deus. Ele entendia o que significava a bênção. Aí no verso 27 diz, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Sabe? Nesse momento aqui, no Val de Jaboque, Jacó não escondeu quem ele era. Eu sei que há pessoas que talvez precisam entrar no Val de Jaboque, numa luta com Deus. Mas não numa luta para que o seu cônjuge mude. Uma luta para que você mude. Amém? Aqui, Jacó não orou para que Deus mudasse Esaú. Jacó não orou para que Deus matasse Esaú, já que ele estava com medo. Jacó lutou por uma mudança pessoal dele, individual. Posso ouvir um amém? Por último, quais foram as consequências da bênção de Deus na vida de Jacó? Então disse, já não te chamarás enganador, e sim príncipe de Deus, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. A primeira coisa que Deus muda na vida de Jacó é a identidade dele. Deus muda a identidade dele e Deus precisa realmente trabalhar dentro de nós, para nos mudar por dentro, para transformar o nosso caráter, porque ele teve o seu caráter transformado. Eu sei que Jacó tinha uma noção da promessa de Deus ao seu avô Abraão, mas Jacó precisava de uma mudança de identidade. Ele precisava agora de um novo nome. Quando a pessoa recebe um novo nome na Bíblia, isso significa que ela está recebendo uma nova identidade. Eu nunca esqueci um dia que eu estava no Sepaigo, não estava preso não, pode ficar tranquilo. Eu só fui lá fazer uma visita para os presos, e um dos presos que estava lá, ele contou um pouco da história dele para mim. Um cara foi muito perigoso, que matou pessoas. E ele estava contando o testemunho dele para mim de conversão lá dentro, estava preso lá. E aí ele falou assim, ô pastor, Deus me deu um sonho e no sonho ele mudou meu nome. Ele mudou, meu nome parece que era Luiz Carlos o nome dele, é uma coisa que tinha Carlos. E ele mudou meu nome para Frederico. Você sabe o que significa? Eu falei, não sei, eu não sei. Mas eu vou olhar e no próximo sábado, quando eu vier aqui, eu te falo. Frederico, acho que era alguma coisa assim, um mensageiro de Deus, alguma coisa nesse sentido. E ele era o irmão responsável pela pregação da palavra dentro daquela ala onde ele ficava, que era a ala C. Deus, e quando você conversava com ele, irmãos, cara realmente nascido de novo, que só falava coisas de Deus. Deus mudou o nome dele, porque Deus estava mudando a identidade. Assim também Deus fez com Jacó. Ele muda o nome de Jacó, ou ele acrescenta
ao nome de Jacó, Israel, príncipe de Deus. Então aqui, Deus muda a nossa identidade, lá no Val de Jaboque. Deus transforma o nosso caráter. E mais, Ele deixa uma marca em nós, porque a palavra diz que Deus tocou na articulação da coxa de Jacó. Não sei se você sabe, mas quando Abraão mandou que o servo fosse pegar uma esposa para Isaque, ele pediu que o servo colocasse a mão na sua coxa e jurasse que ele não ia fazer algo diferente daquilo que Abraão tinha falado. Então, quando eles iam fazer uma aliança, um homem com o outro, eles pegavam na coxa um do outro para selar a aliança. E aqui diz que Deus tocou na articulação da coxa de Jacó. E aí Deus deixa uma marca em Jacó. Jacó, ele mancava de uma perna. Então ele tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. Entendeu? Ele mancava, mas quando alguém olhava para ele, quem é esse? Esse é Jacó. Deus lutou com ele lutou com Deus e ele venceu. Ele tem uma marca, que agora nós podemos ver, é uma marca de Deus. É uma marca de Deus. Os irmãos percebem que eu manco um pouco, né? Eu não sei porquê, quando eu vejo, eu também manco um pouco, é pouca coisa, mas eu fui no médico um dia e fiz o teste para ver se eu tenho uma perna maior que a outra, e falou, não, tá tudo igual. Eu falei, eu acho que é mania mesmo de mancar. Mas então, Deus, a partir daquele encontro de Jacó com ele, aquela luta de Jacó com Deus, acontece uma outra coisa. Agora, o Deus que era chamado de o Deus de Abraão e Isaque, como o próprio Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão e Isaque. Agora, o Deus é chamado de o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus em forma humana desceu e transformou a vida de Jacó. Transformou a família de Jacó. Deu a ele uma nova identidade. Deu a ele um novo caráter. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus nos muda, porque Deus ele trabalha para nos mudar, amém? Quando Deus muda pessoas, pessoas mudam ambientes. Aquele lugar onde eles estavam era o Vale de Jaboque, o Val de Jaboque. Mas por causa daquele encontro com Deus que Jacó teve, ele chamou aquele lugar de Peniel. Jacó foi mudado por dentro, e ao ser mudado por dentro, ele mudou o ambiente onde ele estava. Aquele lugar que era chamado de o Vale de Jaboque, agora passa a ser chamado de o lugar de encontro face a face com Deus. Porque é isso que significa Peniel. Peniel significa encontro face a face. Quando Deus muda você, seu casamento muda. Quando Deus muda você, o ambiente no seu trabalho muda. Quando Deus muda você, o ambiente na célula que você está muda. Quando Deus muda você, o ambiente da igreja muda. Porque Ele não quer só nos mudar, Ele quer mudar todo o ambiente que está ao nosso redor. É por isso que a nossa luta é contra a nossa carne. E nós temos que lutar com Deus. Quando a luta é contra nós mesmos, nós precisamos lutar com Deus. Quando eu falo de lutar com Deus, eu estou falando que você tem que orar, tem que buscar, tem que clamar, tem que se levantar e falar, Senhor, eu não te largo se o Senhor não me abençoar. Eu não te largo se o Senhor não me abençoar. Para encerrar, a Bíblia diz que depois daquele encontro, Jacó se encontrou com Esaú. E aí ele fez o seguinte, olha, leva esse presente para ele aqui, para aplacar a ira dele. Quem sabe assim, a ira dele não vai ser aplacada. E aí ele mandou o primeiro bando, mandou o segundo com outros presentes, mandou o terceiro com outros presentes.
E aí, um deles voltou e disse: olha, Jacó, deixa eu te falar uma coisa. Seu irmão está vindo aí com 400 homens. Olha, Esaú era um caçador, um homem poderoso na guerra. E aí, então, Jacó ficou com medo. Mas mesmo assim, a palavra diz que quando Esaú chegou, Esaú veio correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. E ali, a Bíblia diz que Jacó se ajoelhou ao seu irmão e chamou ele de Senhor. Senhor. E aí então o irmão falou assim: pode ficar tranquilo que eu vou junto com vocês nessa caminhada. Ele falou: não precisa. Não precisa, porque eu tenho que ir devagar, pode voltar lá para Edom. Não precisa. Mas os dois ali se reconciliaram. Amém? Aquela reconciliação não aconteceu porque eles encontraram. Aquela reconciliação aconteceu porque Jacó encontrou com Deus. Aquela reconciliação aconteceu porque Jacó não abriu mão de ser abençoado. O Deus que se fez homem para lutar com Jacó é o Deus que se fez homem para nos salvar.